A propósito, a revista nos oferece ainda o exemplo das respostas de Kardec aos agressores do Espiritismo. Já naquela época, a situação era a mesma. Os adversários ignoravam o assunto. Kardec lhes mostra com bom senso, firmeza e fragilidade dos seus argumentos, repele os seus gracejos e suas ironias em nome da seriedade dos problemas em causa. Convido-os a estudar a doutrina ou se aprofundarem mais nas próprias questões que eles mesmos levantavam. Usando às vezes de energia, porém ele jamais esquecia da caridade, que foi a bússola constante de sua vida e de todas as suas atividades. Há ainda um capítulo importante de psicologia que se desenvolve neste volume, o da natureza dos animais e de suas relações com os homens. As pesquisas psicológicas nesse campo foram bastante intensificadas nos princípios de nosso século e hoje vão sendo enriquecidas com a contribuição das investigações parapsicológicas. Nos Estados Unidos e na Rússia, particularmente, os parapsicológicos se interessam pela verificação das funções psi nos animais. O Espiritismo cuidou desse problema desde o início, como atestam os trabalhos e as comunicações espirituais a respeito, publicados nestas revistas. As comunicações do Espírito Jorge, discutida por Kardec, analisada em seus diversos aspectos e submetidas a debates nas sociedades, e vários fatos referentes à mediunidade dos animais, constituem um dos mais curiosos e bem atualizados capítulos desta coleção, revelando ainda uma vez quanto ao Espiritismo que se antecipou aos problemas científicos dos nossos dias atuais. A aeroespacial é uma outra prova dessa atualidade. Kardec a iniciou não só no plano conceitual, firmando no Livro dos Espíritos o princípio da pluralidade dos mundos habitados, que Camilo Flammarion posteriormente desenvolveu com sua autoridade de astrônomo, num livro com esse título, mas também deu início a pesquisas a respeito. Não se servia de telescópio, mas de médiums. Suas sondas espaciais eram as próprias almas humanas e os espíritos comunicantes. Veja-se o magnífico desenho da casa de Mozart em Júpiter, incluindo neste primeiro volume da revista, e leia-se também a análise sensata de Kardec. Quem recebeu o desenho foi o famoso autor teatral Victorien Sardou, médium que, entretanto, não sabia desenhar. Mas as comunicações espíritas sobre os mundos habitados, publicadas na seção Palestras Familiares do Além-Túmulo, são documentos ainda mais impressionantes. Até há pouco dia podia se rir de tudo isso. Hoje, porém, os mais céticos já admitem, tanto no mundo capitalista quanto no socialista, tanto entre espiritualistas quanto entre materialistas, a teoria espírita da diversidade das formas de vida nos diferentes planetas. E que as próprias religiões mais contrárias a ela também começam a aceitá-la. É evidente que as observações de Kardec a respeito assumem novo aspecto. Assinala-se ainda que no campo das pesquisas parapsicológicas renovam-se em nossos dias as tentativas de comunicações interplanetárias por meio deste mesmo instrumento usado por Kardec, o médium, pois as provas científicas da possibilidade da telepatia a distâncias imprevisíveis vieram reforçar a posição espírita nesse campo. A história do Espiritismo, ainda não escrita de maneira sistemática, apesar de algumas contribuições pioneiras, como de Conan Doyle, revela-nos aspectos novos nesta coleção. Kardec estabelece as duplas ligações do Espiritismo com o cristianismo. De um lado, com o druidismo, de outro, a prova que antes das ocorrências espíritas de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, já se realizavam sessões espíritas em toda a França, como o exemplo as de Charles Renaud em Rambouillet, que o levaram a considerar, abre aspas, é de nosso conhecimento que muitas pessoas ocupavam-se de comunicações espíritas muito antes do aparecimento das mesas girantes, do que temos provas com datas certas, fecha as aspas. Além disso, Kardec estabelece as relações profundas entre as religiões primitivas, a mitologia, as chamadas religiões positivas e o espiritismo. No encadeamento histórico, que é também um dos capítulos mais fecundos da antropologia cultural,
abrindo possibilidades, agora reforçadas para a psicologia, para a elaboração da antropologia mediúnica. E há ainda a contribuição espírita para o esclarecimento dos problemas históricos, não só por meio das curiosidades das comunicações de personagens famosos, como também o da interpretação